Sou filho de Deus. Sou livre do pecado. Não há condenação na minha vida. E eu vivo o melhor de Deus. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela vive o melhor de Deus, se ela está sorrindo, se ela está feliz, se ela é uma pessoa que tem Cristo nos seus lábios, na sua voz. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é bom estar na presença de Deus. Eu amo louvar a Deus. Eu amo cantar ao Senhor. Eu, se não cuidar, eu perco a voz aqui em cima cantando para Jesus. E eu espero no meu coração que você seja a mesma coisa. Que você tenha esse coração de adorador. Que você seja alguém que, se precisar gritar na presença de Deus, você grite. E que você não tenha constrangimento nenhum de chegar na presença de Deus, orando, clamando, levantando as mãos na presença dEle, falando: Senhor, nós estamos aqui, a congregação dos santos, fazendo culto racional ao Senhor. Jesus falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou o quê? Estar. Quantos reunidos em nome de Jesus nós temos aqui? Levanta a mão. Oh, então o Senhor Jesus está aqui, amém? Ele está aqui, Ele está presente. O Espírito Santo de Deus está presente. Nós estamos na nossa sequência de mulheres da Bíblia. Os homens são os mais famosos, porém, existe muita mulher na palavra de Deus. Ontem estava numa reunião e eu falei para os irmãos que estavam comigo: tá, qual vai ser a mulher de amanhã? Daí começaram a chutar lá, né? Chutaram: vai ser Esther, vai ser fulana, vai ser Beltrana, vai ser Marta, vai ser Maria. Eu falei: não. Ele falou: nossa, mas como tem mulher na Bíblia? Eu falei: tem muita mulher na Bíblia. Mulheres que foram usadas por Deus, mulheres que foram usadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje comigo, no livro do 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos falar sobre uma mulher que passou uma situação bem peculiar na vida dela. E a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 20. E é um trecho grande. Eu gostaria muito, se você não tem a sua Bíblia, acompanhe no telão. Senão, você pode acompanhar a nossa leitura. Usamos a Nova Versão Internacional, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. E eu gostaria muito que você lesse enquanto nós lemos. Você não simplesmente seguisse, mas você na sua mente começasse a imaginar essa situação, você começasse a entrar na história, dentro da história, e a gente vai ler esse trecho da palavra de Deus. Amém? Quantos estão acordados, digam amém? Amém. Quantos vieram ouvir a Deus aqui essa noite, digam amém? Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuti. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia na sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Por isso, acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana levantou-se e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12, enquanto ele continuava a orar diante do Senhor, ela continuava a orar, Eli observava a sua boca.
Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela tivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Versículo 17, Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Queria fazer uma oração. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, por cada irmão e cada irmã que você chegou neste lugar. Pai, obrigado, Senhor, porque Deus, o Senhor nos atrai aqui para receber mais do Senhor. Deus, para termos a oportunidade, Deus, de sermos suporte um pelos outros. Pai, de poder sentir a Tua presença no meio da congregação dos santos. E Deus, que esta palavra, Pai, possa encontrar corações, Deus, prontos para receber, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em o nome de Jesus, amém. Quantos creem, digam amém. Irmão e irmã, a história hoje é de uma mulher chamada, vamos lá juntos? De uma mulher chamada Ana. Ana, a personagem da nossa noite, a personagem da qual nós trazemos na terceira mensagem da série Mulheres da Bíblia. E se você prestou bem atenção no texto, e se você conseguiu viajar no texto, você pode perceber comigo que Ana era mulher de Eucana, e ela não era a única mulher, ela tinha uma outra cidadã que também era mulher, poligamia era permitido na época, normal. Só que Ana não tinha o quê? Filhos. E essa Ana chorava amargamente porque ela não tinha filhos. Penina, que era outra esposa, tinha muitos filhos. E se não bastasse, além de Ana não ter filhos, Penina, que tinha muitos filhos, que estava na mesma situação conjugal, o que ela fazia com Ana? Quantos lembram? Irritava, provocava. Tirava uma onda, fazia um bullying. E ali andava aquela situação de extrema tristeza. Primeira coisa que eu quero que você perceba no dia de hoje, irmãos, olhando esse texto, olhando a história de Ana, é que Ana vivia uma situação difícil, sim ou não? Sim, muito complicada, era uma situação extremamente delicada. Porque, irmãos, quem é mulher sabe, até hoje, uma mulher estéril tem o quê? O desejo de ter filho, e nessa época, nesse contexto, uma mulher que não podia ter filhos, irmãos, era uma mulher que não tinha o quê? Uma utilidade social. Porque se casavam, não era para ter uma companheira e para sermos parceiros. Se casavam para o quê? Para se procriar e para que o quê? Que a família tivesse a continuação, para que tivesse o quê? A constatação daquele povo, da multiplicação daquele povo. Ana, porém, era muito amada. Mas a primeira coisa que eu quero que você traga à sua memória, que ela era uma mulher estéril, uma pessoa sem a utilidade social, uma pessoa que não está atingindo o propósito para a qual ela foi criada. Eu acho que aqui nessa noite, talvez tenha muitas Anas. Como assim, pastor? Muita gente que está estéril, que não está cumprindo o propósito para o qual foi criado. E a situação de Ana era de extremo, que? Amargura.
Versículo 10 diz assim: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Irmãos, quantos já esperaram alguma coisa com muita vontade aqui? Levanta a mão. Mas não é assim esperar assim uma semana. Não é esperar aí um dia. Ah, não, eu esperei 6 meses e daí, foi. Era esperar, irmãos. Essa mulher, e vamos falar bem claro aqui, só para você ter uma informação, nessa época não tinha clínica de pré-natal, tá bom? Olha para mim aqui. Nessa época não tinha clínica de... não dava para fazer um exame de DNA para saber a fertilidade da mulher? Não! Ana era uma adolescente que criou e sonhava em ter um bom casamento, e ela teve um bom casamento, e de repente, o que acontecia? Os filhos não vinham. Imagine a frustração do primeiro ano, do primeiro mês, do segundo ano. E quando a Bíblia fala que ela estava amargurada e chorando na presença de Deus, eu não sei você, irmãos, mas às vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente está que nem Ana nessa situação. Está cansado de esperar, está cansado de pedir. Versículo 15 e 16 fala assim, quando o profeta foi falar para ela: olha, para de beber, você está embriagada. Ela falou assim: não trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. E no final ele fala: não julgues tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande o quê? Angústia e tristeza. Não bastava a angústia, irmãos. O fato dessa mulher ser estéril tornou ela uma mulher triste, sem expectativa, sem vontade de levantar no dia seguinte e viver a vida. Talvez a gente está aqui nessa noite e tem gente que está lamentando porque amanhã é segunda-feira. Lamentando porque a angústia do coração por respostas que ainda não vieram, elas estão assim, latentes no coração. Ana vivia essa angústia. Era uma situação difícil, sim ou não? Sim. Complicada. Por mais que o marido tentasse agradar, e eu acho linda a descrição bíblica, porque é pergunta de marido, sim ou não, irmãos? Quando ele olha para Ana e fala assim: Ana, ele oferecia o dobro do sacrifício, ele falou: por que você está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Maridão que sempre fala assim, né? Amor, você tem a mim. Em carne, em pessoa. Mas às vezes, irmão, tem coisas que são insubstituíveis. E a presença de um filho, no caso de Ana, era insubstituível. Eucana podia botar um monte de ouro lá na frente dela, agradar, abanar ela o dia inteiro, falar assim: eu te amo, eu te adoro, eu vou comprar um carro conversível, um camelo hidráulico, eu vou fazer de você, o que eu posso arranjar para você hoje? Imagina, camelo hidráulico, não dá soco na subida, irmão, amorzinho, né? Vem aqui ver, tá, camelo hidráulico é original, hein? Saiu agora, não tinha pensado nisso ainda. Mas, irmão, Ana vivia uma grande angústia no coração. E você acha que parou por aí? Não. Segunda coisa que acontecia com Ana: bullying. O pastor matou na charada agora. Você acha que bullying é um negócio de agora, irmão? Você acha que irmã fofoqueira é um negócio de agora? Você acha de que homem mal amado e mulher que não está resolvido na vida é coisa de agora? Não! Está aqui, Penina ia com os filhos e olhava para Ana e falava assim: eu tenho, você não tem. Eu valho, você não vale. Olha aqui, só entender bem isso. Eu tenho green card, você não tem.
Eu sou legal, você não é. Eu já sou cidadão, você não é. Bullying, irmão. Ana estava sofrendo bullying, o texto diz. Por quê? Porque toda vez que eles iam oferecer ao Senhor, Penina ficava ali, no ouvido de Ana. Eu imagino que não precisava nem falar, né, irmãos? Tem aquela coisa do olhar, já viu o olhar? Dá uma olhada, dá uma paradinha para o cidadão e fala: tu está me fazendo bullying. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Como se as nossas expressões, os nossos olhares, os nossos gestos não falassem nada. Ana sofria, irmão, terrivelmente. E o texto diz, no versículo 6 e 7, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava o quê? Continuamente, não era uma vez, não era duas, era uma vez no ano, era sempre. Como você acha que estava o coração de Ana nessa altura do campeonato? Talvez como o coração de você nessa noite. Amargurado, triste, por fora dando risada, mas por dentro do coração é um choro só, é uma angústia só, é um desejo tremendo de que Deus opere o milagre, de que Deus execute aquilo que eu tenho procurado tanto, que eu tenho buscado tanto, que eu tenho sido fiel e que eu tenho dedicado toda a minha vida para que isso aconteça. Mas graças a Deus, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura de geração em geração, que a história não acabou por ali. Porque Ana, o texto diz que Ana, ela estava fazendo o que no templo? Ela estava orando, clamando, falando: Senhor, eu preciso do milagre nesta área da minha vida. Eu preciso de uma atuação do Senhor na minha vida. Eu preciso de algo que seja insubstituível. No caso de Ana, era o filho. E no seu caso, o que é, irmão? Que te agonia? Que te deixa talvez horas e noites sem dormir? O que é talvez que esteja na sua vida? Terceira coisa nesta palavra que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero que se deixe muito claro, é que é da oração é que veio o milagre. Quando a gente faz momento de oração aqui, irmão, não é para a gente preencher culto, não é para encher linguiça, é porque tem horas que a gente precisa parar com propósito, com foco, e colocar algumas coisas na presença de Deus em unidade, uns suportando aos outros. A gente faz um incentivo da 3 domingos, é para que nós nos ajudemos a ter um compromisso com nós em oração mútua, para que a gente não pare no meio do caminho. Não é porque Deus precisa que você venha aqui pagar promessa 3 vezes, para daí a bênção liberar, não. É porque eu preciso de disciplina para a minha vida, para eu estar buscando ao meu Deus. Porque se eu adorar ou não adorar, Deus continua sendo Deus. Se eu vier na igreja ou não vier, para Deus não vai alterar o plano celestial. Não vai alterar em nada. Mas para mim altera. Para mim altera tudo. Porque eu ouço a palavra e isso enche o meu coração, e daí o Espírito Santo começa a falar na minha vida, e daí eu vejo lá no versículo 20, que Ana, depois da oração, depois do encontro com Elias, depois ele engravidou no devido quê? Tempo. Engravidou no devido quê? Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem 2 coisas, irmãos, que acontecem antes dela engravidar. Versículo 9, diz assim:
Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à estrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Por que o profeta Eli está nesse meio aqui? Porque ele, como sacerdote e homem de Deus, estava sentado. E lembra no começo do texto que os filhos eram sacerdotes naquele tempo. Ele estava ali. E quando Ana entra, ela observa que esta mulher chora. E ela passa na frente do profeta. É interessante que Jesus, ele fala assim, onde dois concordarem nos céus, será o quê? Concordado. Quando dois concordarem na terra, concordado no céu. O que for ligado na terra será ligado no céu. Quando dois orarem juntos, quando houver concordância, irmãos, lá em Mateus 18. Jesus falando o seguinte, versículo 19 e 20, vamos ler. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou, o quê? No meio deles. É interessante que Ana, ela não orava sozinha nesse momento. Ela tinha o quê? Eli. E daí ela reparte o problema com Eli, e Eli fala assim que seja feito conforme o quê? A vontade de Deus na sua vida. Percebe, irmãos, que às vezes não adianta, é engraçado que a Bíblia é tremenda nesse aspecto. Somos o quê? Um corpo. A igreja foi construída para que andássemos em unidade, juntos, caminhando uns aos outros, suportando uns aos outros. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que Ana orou em unidade com o profeta Eli. E ele diz depois aqui, versículo 10. Enquanto ela continuava a orar, Eli observava sua boca. Versículo 16, não julgues tua serva. Versículo 17, esse que eu quero. Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Houve uma oração em concordância. Houve o buscar na presença de Deus. Ana continuava ainda na mesma situação, mas acontece algo que eu quero ressaltar para você nessa noite. Porque no versículo 18, ela diz assim, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais o quê? Sabe o que ela teve? Atitude. Ela já estava grávida aí, sim ou não? Não, porque o texto ainda fala que ela ainda teve relações com o marido depois. Mas ela orou, ela concordou, ela creu, ela recebeu e ela tomou uma atitude em relação a esta palavra que foi liberada a ela. Sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente se reúne, vamos orar sobre determinada coisa, oramos. Amém? Amém. E daí a gente sai assim, eu estou com problema ainda. É a mesma coisa que Ana, depois que orar com o profeta Eli, ela falasse assim, não, mas eu sou estéril, eu estou muito triste. Não, o texto ele diz assim, olha, que ela seguiu o seu o quê? Caminho, meu. Seguir o caminho quer dizer voltar de volta ao prumo, voltar no seu caminhar. Irmãos, tem gente que fica estagnado nos problemas, tem gente que fica parado, não sai daquilo. Tem gente que não consegue orar e tomar uma atitude proativa. E eu quero te incentivar nessa noite, em nome de Jesus. Tome atitudes proativas na tua vida. Não fiquem como aqueles que oram, mas não saem do lugar. Eu gosto de brincar com o anjo Gabriel, né? O cara ora, espera que o anjo Gabriel desça com as suas asas e tenha uma visão enorme e toque na cabeça dele e pá!
transformou tudo. Ele desce o green card do céu nas mãos, assim, tá. Ele bota aqui. Falei, Senhor, aonde está o dinheiro? Dê 2 passos à esquerda, meu filho. Uau, 1 milhão, obrigado, Jesus. Tem gente falando amém. Falei, amém, Jesus. Recebo, recebo. Irmão, Ana orou. Ela recebeu a palavra, e sabe o que ela fez? Ela tomou o seu caminho, ela comeu, porque gente fraca não faz nada, comer é bom, aleluia, amém? Aleluia, glória a Deus. E o texto diz que o seu rosto já não estava abatido. Por que está abatido a minha alma? Espera em Deus, confia nele, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu ajudador, Ele é o que é o Deus que a gente acabou de cantar. O impossível não existe para mim, em Cristo. Faltou isso na versão da música, né? Eu vou fazer uma versão da graça da música assim, né? O impossível não existe para ti, Jesus, e eu estou aqui, para que o Senhor faça a tua vontade em mim. E que tudo coopere, Senhor amado. Eu creio que tudo está cooperando. Mesmo quando eu estou estéril, mesmo quando eu não vejo saída, a Ana não via saída, gente. Ela não via uma porta de escape. Não tinha um tratamento de fertilização artificial, tal, só que faltava na época, né? Laboratórios, nada. Ela tomou uma atitude. Qual atitude você tem tomado, irmão? Qual atitude você tem tomado com as suas orações? Qual atitude você tem tomado depois das suas orações? Ou você entra de um jeito, ora e sai do mesmo jeito que você entrou. Ah, não vai dar certo mesmo. Hoje eu vou sair buscar trabalho. Senhor, abençoa o meu dia. Eu entrego ao Senhor e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E daí você sai desanimado, porque está difícil o trabalho, os Estados Unidos está difícil, eu não tenho documento, eu não tenho como fazer isso, daí começa a botar um monte de obstáculos, e obstáculos, e obstáculos, e parece que você mesmo vai fechando as portas, fechando as portas, fechando as portas, porque na verdade está faltando fé, crer na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cooperado para a tua vida. Não importa a notícia, não importa a situação, o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, aleluia, e no tempo certo. Eu gosto do tempo certo, irmão. Sabe, porque o tempo certo não é o meu tempo, não é o teu tempo, não é o tempo que eu acho que deve liberar a bênção, não. O tempo certo é o tempo de Deus sobre a minha vida, e é o tempo de Deus sobre a tua vida. Quantos querem o tempo certo de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Ela seguiu o caminho, ela comeu, e o seu rosto não estava mais abatido, aleluia. Todos os dias, irmãos, nós precisamos aprender isso. Todos os dias, em todas as circunstâncias. Tome atitudes na direção de Deus, que façam você experimentar a frutificação do Espírito Santo na tua vida. O problema é que a gente não tem muita criatividade. Quantas são pessoas criativas aqui? Levanta a mão. Conta a história que um professor, numa aula de redação, ele pegou e distribuiu uma folha para todos os alunos, e a folha era essa que vai estar aí no telão. Atrasadão, hein, velho? Jesus, já passou esse ponto, vamos à frente. Aí, uma folha em? E o professor deu essa folha em branco para todos eles, e com a segunda pergunta: o que você vê neste papel? E não demorou muito para um espertinho passar: professor, teacher, hello, Mr. Adams. A folha está em branco, a minha está em branco. Eu falei, é isso mesmo, está em branco. O que você vê nessa folha? Deixa eu te perguntar. Tem um pontinho lá.
Você fala, pastor, não estou enxergando direito. É isso mesmo, irmão. Tá assim, parece que está branca. Quero que você olhe bem o que você vê nessa folha. Tem gente analisando o que tem na folha, fazendo conta métrica ali. Não sabe? Sabe o que tem nessa folha, irmão? E sabe o que o professor fez essa... Diz que muita gente na resposta da redação, e o professor falou assim, olha, você bote aquilo que você vê nessa folha. 90% da classe escreveu nada. Ganharam 7. Sabe qual foi a maior nota da sala? Aquele que entregou aquela folha, com o que means, com aquilo que significa essa folha. Olha lá, Pedro. E ela significa o quê? Uma oportunidade. Oportunidade do quê, pastor? Uma oportunidade de você escrever a tua história. Uma oportunidade de você fazer a tua história. Uma oportunidade onde todo mundo não vê nada. Eu vejo tudo em Cristo Jesus. Uma oportunidade de executar um ministério na presença de Deus. Uma oportunidade de ter um casamento top, 10, um relacionamento acima da média, aleluia. Fala amém, marido e mulher. Oh, aleluia. Uma oportunidade de fazer história como imigrantes nos Estados Unidos da América, deixando um traço da minha presença nesta cidade, nesse lugar, fazendo a diferença nas mãos de Deus. Irmãos, vocês são folhas em brancos na mão de Deus, e Deus te dá a folha. Eu falei, filho, o que você vê na tua vida hoje? O que você está vendo? Ah, não estou vendo nada, não tem oportunidade para mim, eu sou mais infeliz. Não! Deus se formou, Deus se criou, e no tempo dele, as coisas e os desejos do teu coração, eles vão, em nome de Jesus, serem completos. Mas enquanto isso, o que você faz com a sua folhinha? Eu não faço nada, pastor, fico parado. Veja a sua folha em branco, uma oportunidade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Ana orou a Deus. Ana buscou no profeta, eles oraram, ela creu na palavra, logo depois disso ela tomou uma atitude, ela tomou e renovou a mente dela, falando assim, quer saber de uma coisa? Não sou mais essa mulher que a Penina quer que eu seja, eu não vou ficar chorando as pitangas, eu não vou mais ficar aqui amargurada, triste, desesperada, descabelada, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer a primeira coisa que toda mulher gosta de fazer, que foi? Comer, aleluia. Ah, você que mulher não gosta de comer, irmão. Fui almoçar hoje, irmão. Minha esposa botou um macarrão no prato, assim. Desculpa, dar o exemplo. Olhou aquele macarrão, o macarrão olhou para ela, houve um contato emocional com aquele macarrão, e daí ela fez o seguinte, botou de lado o macarrão, tão bom o macarrão, mas engorda, não dá, eu vou de alface mesmo. Atitude, irmão, se precisar comer alface, coma alface, não fique engolindo macarrão só porque vai engordar e porque você acha que não tem força de vontade, não, tome uma atitude, pelo amor de Deus, porque Deus te chama hoje, nessa noite, para tomar atitudes de Deus na tua vida. Nós vimos semana passada aqui, testemunho lindo, que o Renan deu, do nada, Deus me deu tudo, mas ele não ficou chorando em casa, foi tomando atitude, e não foi fácil, irmãos, foi difícil, talvez a tua vida hoje seja difícil, talvez hoje você esteja aqui, chorando sangue por dentro, mas Deus te conhece, e Deus sabe da tua vida. E em nome de Jesus, eu venho hoje com esta palavra do Senhor. Ana, uma mulher estéril,
que era caçoada, que era discriminada e que não tinha expectativa nenhuma na vida dela, ela orou ao Deus da nossa salvação. E o impossível de Deus aconteceu na vida dela. Queria que se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu acho que eu nem preciso, irmãos, fazer um apelo do sentido assim, quantos tem aqui impossíveis da sua vida? Porque eu tenho convicção que todos nós, em alguma área, tem situações que tem coisas impossíveis de acontecer. Inclusive eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, talvez, a levantar as minhas mãos e falar, Senhor, tem algumas coisas na minha vida, Pai, que é impossível. Para mim é impossível. E eu tenho clamado ao Senhor já. E eu tenho buscado a Deus. Mas eu quero, como Ana fez, nunca tomar uma posição acovardada diante das situações. E eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça. Porque Deus te chamou aqui nessa noite para te lembrar que Ele é o Deus do impossível. Que Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Seguro estou nos braços Ele é o Deus que daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou, como diz essa canção. Queria que você escutasse essa canção e recebesse ela no teu coração nessa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia, Pai. E se eu passar pelo vale, Aleluia. acharei conforto em teu amor. Pois eu sei, Deus. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Deixa essa canção entrar no teu coração, na sua alma, Seguro estou como voz de nos Deus para a tua braços vida nessa noite. daquele que nunca me deixou. Que a presença de Deus possa começar a inundar a tua vida, te dando uma convicção de fé nessa noite. Seu amor perfeito sempre esteve. Que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. repousado em mim. O Espírito Santo de Deus aqui está. E se eu passar pelo vale, Senhor. acharei conforto em teu amor. Glória a Ele, fale comigo. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Ah, Ele é o teu guardador, irmão. Aleluia. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Santo, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Já cheio da presença de Deus nessa noite, irmão. Em teus braços é o meu descanso. Fale em teus braços, Pai. Aleluia, Senhor. Recaio em tua graça. Pai, em nome de Jesus eu quero orar, Pai, nessa noite, Deus, por cada irmão e cada irmã que aqui está, Pai. Caio de novo em tua Pai, eu quero negar, Pai amado, e repreender toda a esterilidade desta igreja, Caio em tua graça. toda a esterilidade espiritual, toda a esterilidade, Pai amado, Deus, de carreira, de sonhos,
Pai, em nome de Jesus, eu quero hoje colocar a tua igreja, Pai amado, Pai, e clamar ao Senhor, Pai, da mesma maneira que o profeta Eli orou, Pai. Pai, eu quero orar nesta noite, Pai, na autoridade que me foi dada em nome do Senhor Jesus. Pai, que os sonhos, Deus, sejam liberados nessa noite. Pai querido, que toda tristeza, toda angústia, Pai amado, Pai, ela possa se reverter em bênção na vida de cada um nessa noite, Pai. Porque o Senhor é o Deus que nos guarda. Pai, o Senhor é o Deus que nos dá descanso. Pai, em teus braços, Senhor amado, aleluia, Pai. Oh, Santo Espírito, Deus, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Fale, seja cheio da presença de Deus, à medida que você canta. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ora, se cantriai. Jesus. Eu queria que você desse a mão na pessoa que está do seu lado agora. Eu queria que você olhasse com ela. Que pudéssemos ter esse momento enquanto essa música vai tocando. Que você possa estar orando com ela. Eu não sei a necessidade dela, talvez você saiba, mas ore pela vida dela nessa noite. Como igreja em Cristo, como igreja aqui se reúne no nome de Jesus. Comece a levantar a tua voz e orar pelo teu irmão da direita, orar pelo da esquerda. Pedindo a bênção de Deus, pedindo a graça dEle, pedindo o encher da presença dEle, falando, Pai, eu preciso do Senhor, Deus, essa noite. Pai, eu quero mais e mais da Tua presença, Jesus. Pai, eu não quero mais ser estéril, Jesus, mas eu quero, Senhor amado, ser alguém que anda com atitude, Jesus, de vitorioso, Pai. Eu estou nos braços daquele que nunca me Oh, Santo Espírito, vem, Senhor amado, nessa noite, Pai. Pai, vem mover, Pai, na Tua igreja nessa noite, Jesus. Seu amor perfeito. Oh, se você está online vendo esse culto, ora aí, meu irmão. Ora aí, minha irmã. Ora onde você está, a igreja está orando, que você possa orar onde você está, no teu quarto, na tua sala, aonde quer que você esteja ouvindo essa mensagem. É hora de você clamar a Deus nessa hora. Para Deus não há barreiras, para Deus não há distâncias, para Deus não há impossíveis, aleluia. Talvez esteja em algum lugar no mundo achando que Deus nunca olhou para você, mas Deus hoje está falando na tua vida através dessa pregação. Ora, Shikantria Santriai. Em teus braços é o meu descanso. Ora, Shikantria. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ora, Shikantrai. Seja cheio da paz de Deus, seja cheio da alegria do Senhor, seja cheio da convicção do Espírito Santo de Deus, seja cheio da certeza de que Deus é com você, seja cheio em nome de Jesus, ou seja cheio transbordante da presença de Deus nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você está reunido na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Oh, é hora de você levantar suas mãos, é hora de você adorar a Deus, é hora de você hoje se derramar na presença de Deus, talvez chorar na presença de Deus, porque Ele falou com você, e Ele é poderoso para mudar, para liberar, para fazer impossíveis, para mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Ora, pois eu sei que és Tu és aquele que me guarda, Pai, aleluia, Jesus, ora, se cantriai. Me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Quero te convidar a fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos aos céus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tua Santo Espírito, Santo Espírito. Recaio em tua graça. Sinta o fluir de Deus nessa noite, meu irmão. Sinta a presença dEle.
caio de novo. Sinta a presença de Deus, feche os teus olhos, sinta a presença de Deus. Eu recaio em tua graça. Sinta mover do Senhor na tua vida, sinta a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus te enche nessa noite. O Espírito Santo de Deus te renova nessa noite. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me Levante as tuas vozes e cante a Ele agora. me guarda Em teus braços, Senhor, eu creio, Pai. em teus braços é o meu descanso. Ora, Chico. Em teus braços é o meu descanso. Ora, Chico. Em teus braços é o meu descanso. Santo e amado. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Deus, vamos descansar, Pai. Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. A palavra, Pai, foi ministrada aos nossos corações. E Deus, eu quero, Pai, em nome do Senhor, Pai, declarar que cada um aqui nesta noite, Deus, é renovado, é vitorioso. Pai, a cada um nessa noite aqui, Pai amado, Deus vai nessa noite sair, Deus amado, com atitudes diferentes, Senhor amado. Atitudes de filho de Deus, inculpáveis, Senhor amado. Filhos de Deus, que esperam o abundante do Senhor na vida deles. Deus, nós descansamos no Senhor nessa noite, entregando toda a nossa ansiedade, entregando todos os nossos problemas. E Deus, hoje, Pai, nós comemos a Tua palavra, Pai. Fomos saciados do Senhor nessa noite. E Deus, continuamos o caminho e a carreira que o Senhor propôs a cada um de nós, Pai amado, tendo a certeza que o Senhor é fiel, que no Senhor, Pai amado, não há sombras de dúvidas. Por isso nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor amado. Te amamos, Senhor. Aleluia. Canta a última vez em teu nome. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ora se cantar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Olhe para mim agora. A gente acabou essa fase, essa parte do culto. Mas antes de a gente encerrar completamente, eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora e colocasse suas mãos assim. Repetisse essa oração comigo. Fala assim: Pai, Senhor Deus, eu te ofereço os meus braços como expressão do teu amor pelo meu irmão. Eu queria que você pegasse seus braços consagrados e desse um abraço em uma ou duas pessoas. E esse abraço é o abraço de Deus sobre a tua vida. O abraço de Deus sobre o Senhor, sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Sou filho de Deus. Sou livre do pecado. Não há condenação na minha vida. E eu vivo o melhor de Deus. Dá um aplauso a Ele, que Ele é digno. Aleluia. Aleluia.